Aqui a gente vai trabalhar, neste vídeo, os modalizadores textuais. Você vai ver que são os modalizadores que identificam o texto como argumentativo. Os modalizadores é que vão fazer com que você identifique o texto como argumentativo e não expositivo. Você vai se transformar num farejador, eu costumo dizer, de modalizadores textuais. O que é modalizador textual? E como encontrar? Vamos lá. Modalizador. Modalizador é uma palavra ou expressão que indica a opinião do autor do texto. Então, modalizador pode ser uma palavra, pode ser uma expressão que indique a opinião, ou seja, o ponto de vista do autor do texto. Tá. Aqui eu trago para você exemplos de modalizadores textuais. Ao longo das aulas, muitos alunos me pediam, falavam assim, Dri, eu quero uma lista de modalizadores. Os alunos começaram a perceber que a FGV gosta muito de modalizadores e começaram a me pedir listas de modalizadores textuais. E aí eu vinha sempre dizendo, falava assim, não, gente, espera aí, não existe lista. Não existe, porque você só consegue reconhecer um modalizador no contexto. Lista não há, mas exemplos sim. Então vem comigo, ó. Modalizador pode ser um substantivo. O problema da sociedade é isso. Problema é um modalizador. Como é que eu sei, Adri, que problema é um modalizador? Por que é um modalizador? Modalizador é aquilo que depende da opinião de cada um. Presta atenção. Leve isso que eu vou falar agora debaixo do braço. Ó. Modalizador, palavra que é modalizador, é palavra que varia de opinião para opinião. Varia de opinião para opinião. Varia de acordo com o ponto de vista de quem fala. Do enunciador. Por exemplo, problema para mim pode não ser para você. Ó, o problema da sociedade é isso. Problema é isso. Problema para mim é o mesmo que é para você? Não. Então, se depende de quem fala, se varia de acordo com o enunciador, isso é modalizador. Então, nesse contexto, o problema é um modalizador. Modalizador pode ser adjetivo. Ó. O problema da educação é grave. Grave é um modalizador. Por quê? Porque varia de opinião para opinião. O que é grave para mim pode não ser grave para você. Então, é modalizador. Certamente as autoridades são responsáveis. Veja, quando eu digo certamente, eu estou opinando sobre aquilo que eu digo. Ó, certamente, tenho certeza. E a minha certeza pode não ser a sua certeza. O que é certo para mim pode não ser para você. Então, se varia de opinião para opinião, se indica o que eu penso, então é modalizador. Porque eu estou opinando sobre o que se afirma. Certamente, as autoridades são responsáveis. Isso é a minha opinião. Eu estou dizendo que isso é certo. Você pode não concordar. Então, se varia de opinião para opinião, se você pode discordar, é modalizador. Ó, os governantes devem se atentar a isso. Quando você diz os governantes devem, nesse contexto, o verbo dever é um modalizador. Por quê? Porque eu estou dando minha opinião. Eu estou dizendo o que eu acho que eles devem fazer. Você pode não concordar com isso. Então, se depende da opinião de cada um, se varia de opinião para opinião, isso é o que se chama de modalizador. Para mim, a meu ver, na minha opinião, os governantes devem se atentar a isso. Mas para você, pode ser que não. Então, o que é importante para mim, o que é dever para mim, nesse contexto, pode não ser para você. Então, se varia de opinião para opinião, isso é modalizador. Modalizador pode ser substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, que naquele contexto indique opinião do autor. Só que existe opinião do autor tomada como geral, existe opinião do autor tomada como subjetiva, existem os fatos. Antes da gente entrar nesse universo que é a opinião do autor, a gente vai viajar nas questões da FGV. Antes da gente entrar nisso, eu quero que você aproveite esses 3 trechos que eu coloquei aqui para você, só para treinar mais um pouquinho. E identifique os modalizadores. É um exercício básico para a gente poder depois seguir e aumentar a complexidade. Mas antes eu quero que você ache modalizadores aí comigo. Tudo bem?
Então, neste exercício, eu só quero isso. Eu só quero que você, diante de cada uma dessas 3 alternativas, dessas 3 frases, desses 3 trechos, eu quero que você identifique se houver modalizadores textuais. Pode ser substantivo, adjetivo, advérbio. Vem, ó, letra A. O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária decidiu apertar o cerco contra a publicidade infantil. Adriana, como é que eu faço para achar modalizador, minha filha? Olhe para esse trecho e me diga, existe alguma palavra que indique que o autor está opinando? Existe alguma palavra que indique ponto de vista do autor? Então vem comigo, ó. O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária decidiu apertar o cerco contra a publicidade infantil. Ele está opinando ou ele está trazendo o que ele sabe? Ele está defendendo o ponto de vista ou ele está expondo o que sabe sobre um assunto? Modalizador, não esqueça, é tudo que indica a defesa de um ponto de vista. Então, você vai olhar para a letra A, e aí é isso que a FGV vai perguntar a você. Isso é uma opinião? Ele está defendendo o ponto de vista ou ele está expondo o que sabe sobre esse assunto? Ele está defendendo tese? Há modalizador aí? Ou ele está apenas expondo um fato? Ó, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária decidiu apertar o cerco contra a publicidade infantil. Isso é um ponto de vista ou isso é um fato? Isso é um fato. Não há modalizador. Esse trecho é uma mera exposição. Trata-se de um texto expositivo. Não há modalizador. Agora venha para B. Envelhecer é chato, mas consolemo-nos. Repare que agora, veja a diferença entre a A, em que o autor expunha algo ali que ele sabia sobre aquele assunto, e a B, em que ele traz o ponto de vista dele sobre o assunto. O assunto é envelhecer. Repare que agora ele está defendendo opinião. Trata-se de um texto argumentativo. Texto argumentativo é aquele em que o autor defende o ponto de vista sobre um assunto. Envelhecer é chato, mas consolemo-nos. Agora que você viu que ele é argumentativo, agora sim, seja um farejador de modalizadores textuais. Vamos achar eventuais adjetivos, verbos, advérbios que indiquem a opinião do autor. Vamos lá, ó. Letra B. Envelhecer é chato. Pronto, achei um. Adjetivo que indica a opinião dele. Ele está criticando. Mas consolemo-nos. A alternativa é pior. Então, presta atenção. Quando ele diz consolemo-nos, está vendo esse nos? Isso é um modalizador. Você sabia? Porque nesse contexto, ele está falando dele. Isso aqui é a primeira pessoa. É a primeira pessoa do plural. E nela, o autor se inclui. Então, quando ele diz consolemo-nos, na verdade é ele, é a opinião dele que a gente chama de opinião tomada como geral. Isso você vai ver já nas provas da FGV. Ele está dando a opinião dele. Consolemo-nos é ele se consolando. Pronto, esse nos também é um modalizador. Modalizador pode ser verbo, adjetivo, pronome. Continue comigo. Que mais? A alternativa é pior. Achei um, pior. O que é pior para mim pode não ser para você, modalizador. Continue, veja se há mais. Ó. Ninguém que eu conheça morreu e voltou para contar como estar morto. Mas o consenso geral é que existir é muito melhor do que não existir. Há dúvidas? Claro. Então, vamos embora. Vem, olha aqui comigo. Ó. Chato, nos, pior, melhor. Há dúvidas? Claro. Então, veja aí a presença de palavras que indicam a opinião do autor. O texto é argumentativo. Por quê? Porque no texto argumentativo você vai ver isso aí. A grande presença de modalizadores textuais. Pronomes, adjetivos, advérbios, verbos que indicam a opinião do autor. Vamos mais? C. Eu quero que você olhe para a letra C e me diga. O objetivo do autor é o de expor o que sabe sobre o assunto. O objetivo do autor é o de defender a opinião dele. Ó, o trânsito sempre foi sinônimo de confusão e tragédias. Agora, infelizmente, às vésperas do final do ano, o número de acidentes e mortes tende a aumentar ainda mais. O objetivo do autor é o de expor o que sabe ou é o de trazer o ponto de vista dele?
a opinião dele sobre determinado assunto. O trânsito sempre foi sinônimo de confusão e tragédias. Perceba que logo no início do texto, o autor está trazendo a opinião dele. Ele veio falar sobre o trânsito. Mas ele trouxe um ponto de vista. O trecho é argumentativo. Há uma crítica ao trânsito. Agora eu quero que você ache os modalizadores textuais. Ó. O trânsito sempre foi sinônimo de confusão e tragédias. Quando ele diz confusão, tragédias, nesse contexto são modalizadores, porque ele está caracterizando, criticando o trânsito. Agora, infelizmente, às vésperas do final do ano, o número de acidentes e mortes tende a aumentar ainda mais. Adriana, esse ainda mais, minha filha, será que é um modalizador? Ele está opinando aqui? Não, porque quando ele fala tende a aumentar, isso tem a ver com números. E números são fatos. Nesse contexto, ainda mais não é modalizador. O que eu quero te dizer é que você vai ver que o ainda mais, por exemplo, dependendo do contexto, pode ser um modalizador. Se eu chego para você e falo assim, olha, hoje eu te amo ainda mais. Uma declaração de amor em que um diga para o outro, eu te amo hoje ainda mais, neste contexto, ainda mais é um modalizador. É no contexto que você vai saber. Agora, no contexto que você tem aí na letra C, esse ainda mais, será que esse ainda mais é uma opinião? O autor está opinando ou está trazendo fatos? Quando ele diz o número de acidentes e mortes tende a aumentar ainda mais, esse ainda mais está ligado ao número. Se está ligado ao número é um critério objetivo. Então, nesse contexto, não é um modalizador. Entendeu? É assim que eu quero você raciocinando nas questões da FGV. Só que agora eu vou além. Para a gente fechar essa teoria e já preparar você para as questões que virão na sequência, você vai ver que nas provas a banca não fica só nessa história de opinião versus fato, modalizador versus opinião versus texto expositivo versus opinativo. Não vai ficar só nisso. Você vai ver que ela tem ido além. Entenda. Então, para fechar, entenda aqui. Quando o autor traz a opinião, quando ele defende a opinião, quando o texto é argumentativo, essa opinião pode ser uma opinião só dele, apresentada como dele, que é o que a banca chama de opinião do autor, simplesmente. Ela pode ser uma opinião do autor tomada como geral, ou ela pode ser opinião de terceiros. Então, para a gente fechar esse raciocínio, entenda. Não confunda opinião do autor com opinião do autor como geral e opinião de terceiros. E entenda a diferença disso tudo para o fato. Então, vem comigo. Ó, o que se chama de opinião do autor? Bom, opinião do autor, eu acho que isso você já entendeu. Opinião do autor é aquela situação em que o autor fala por si. Veja o exemplo. A matemática está no centro de algumas das mais intrigantes especulações cosmológicas da atualidade. Então, perceba. Aqui, essa é a opinião do autor. Ó, a matemática está no centro de algumas das mais intrigantes especulações. Essa é a opinião do autor. Perceba a presença de modalizadores textuais, ó, intrigantes. Até essa expressão no centro é um modalizador, porque ele está, quando ele diz que a matemática está no centro, ele está trazendo um destaque à matemática. Ou seja, isso é a opinião dele, ele é que acha que ela está no centro. Então, só em olhar essas expressões, que a gente chama de modalizadores, dá para ver que essa é uma opinião do autor. Ele está falando por ele mesmo. Só que você vai ver que há questões, você vai ver aí na sequência do material, em que a FGV traz um trecho opinativo, como esse, e aí ela coloca na letra A, opinião do autor, na letra B, opinião do autor tomada como geral, letra C, opinião de terceiros, letra D, fato, e letra E, lhufas. E aí, o que seria a opinião do autor como geral? Que a gente chama de opinião do autor tomada como geral. Não confunda opinião do autor
que é aquela em que o autor fala só por ele, com a opinião do autor tomada como geral. Na opinião do autor tomada como geral, o autor, ele se inclui dentro de um grupo. E isso ocorre sempre quando os verbos, os pronomes, vêm na primeira pessoa. É muito fácil. Existem duas formas de você opinar. Você pode opinar opinando por si, como se a opinião fosse sua, e você pode, só sua, e você pode opinar como se a opinião fosse sua e de todos. Continua sendo argumentação. Vou repetir. De qualquer maneira é opinião. Só que a opinião pode ser do autor, por si só, mas ele pode opinar, ou seja, ele continua opinando, mas se incluindo num grupo. E você vai ver que isso acontece quando se usa a primeira pessoa do plural. Quando você diz, nós brasileiros estamos cansados dos casos de corrupção na política, quando ele diz, nós brasileiros, veja, é a opinião do autor, é a argumentação, continua sendo. Os dois são argumentativos. Só que aqui a opinião está sendo tomada como geral. Ou seja, ele amplia, ele generaliza. Por isso, a primeira pessoa do plural. Vai ser sempre assim, primeira pessoa do plural, nós. Continua sendo argumentação? Sim. Adria, o texto continua sendo argumentativo? Sim. Continua defendendo o ponto de vista? Sim, só que agora ele está opinando, ele traz uma opinião que a gente chama de opinião tomada como geral. Mas, Adriana, por que a banca coloca isso nas provas? Porque o que ela quer é que você entenda que na hora em que se opina, você pode opinar usando apenas a sua pessoa sem expandir, e você pode expandir a sua opinião para outros, generalizando. Mas não confunda com opinião de terceiros. O que é opinião de terceiros? Opinião de terceiros são opinião dos outros e não do autor. Nesse caso, o texto é expositivo. Vou repetir, você está anotando aí essa teoria básica, sem ela você não vai conseguir aprofundar nas questões de alto nível que você vai ver na sequência. Então, preste atenção, olhe para cá, olhe para cá. Nos dois primeiros casos, o texto é argumentativo. Nos dois primeiros casos, eu tenho aí a presença de opinião do autor. Tanto opinião do autor simplesmente, opinião do autor, como opinião do autor tomada como geral. Então, nos dois primeiros casos, os dois eram iguais. Exemplos de textos argumentativos. Agora, não confunda com opinião de terceiros. Opinião de terceiros são as opiniões de outros, não do autor. E aí, o texto, nesse caso, é expositivo, naquele trecho. Veja, ó, quando o autor cita a opinião de terceiros, identificados ou não no texto, quando ele diz, ó, um dos maiores problemas da eficácia da lei seca é a fiscalização. O jurista Luiz Flávio Gomes acredita que, veja, se é a opinião do jurista, então é opinião de terceiros. Esse trecho isoladamente aqui, que fala do jurista Luiz Flávio Gomes acredita que o controle tem que ser implacável, esse trecho é expositivo. Só que como ele está antecedido de modalizador textual, tá vendo isso daqui que eu estou colocando como um dos maiores problemas aqui? Tá vendo que eu estou colocando como marca-texto? Isso aqui não é modalizador? Problema para mim pode não ser para você. Isso aqui não é modalizador? Então, veja, quando a opinião de terceiros vem para ilustrar a opinião do autor, ó, modalizador, o texto passa a ser predominantemente argumentativo com aspectos expositivos, porque ele está usando a opinião do jurista para defender o ponto de vista dele. Se ele só trouxesse a opinião do jurista, seria expositivo. Mas como ele traz a opinião do jurista para ilustrar aquilo que ele pensa que é um problema, então, nesse caso, você vai ver, você vai estudar isso comigo nas questões, isso é um recurso argumentativo. Opinião de terceiros, muitas vezes, é usada em textos argumentativos para a defesa de tese do autor. Então, é aquela situação em que ele usa a opinião do outro para defender a sua própria tese. Entendeu? De terceiros
são as opiniões dos outros. Nesse caso, como está antecedido de modalizador, esse texto é então, neste exemplo, esse texto aqui, anote aí, porque a gente está trabalhando os exemplos, esse texto é predominantemente argumentativo, com aspectos expositivos. Tá comigo? Ele expõe o que ele sabe de terceiros, o que outros falaram, para defender o ponto de vista dele. Tudo bem? Muitas vezes, a opinião de terceiros vem sem citar nomes. Veja um outro exemplo. Há uma crítica ácida à postura dos médicos brasileiros que se recusam a trabalhar em cidades sem recursos. Presta atenção, presta atenção. Postura dos médicos brasileiros que se recusam a trabalhar em cidades sem recursos. Perceba, médicos brasileiros que se recusam. Eles é que estão se recusando. Essa é a opinião do autor? Não, isso aqui é a opinião de terceiros. São eles. É o autor que se recusa? Não. Mais um exemplo de opinião de terceiros. Há uma crítica ácida à postura dos médicos que se recusam a trabalhar em cidades sem recursos. É o autor que está opinando? Não, são os médicos. Então, entenda que a opinião de terceiros tanto pode ter nome, jurista Luiz Flávio Gomes, como pode vir tomada aí de um modo geral. Ó, médicos brasileiros, quem são? Não sei, mas continua sendo opinião de terceiros, porque são eles que se recusam. Você entendeu que eu estou te dando 2 exemplos de opinião de terceiros? Existe a opinião de terceiro, em que o terceiro vem identificado no texto, como foi o exemplo, o juiz, enfim, Luiz Flávio Gomes. E existe a opinião de terceiro, em que o terceiro não vem identificado no texto. Você não sabe quem disse. Você sabe que foram médicos. Médicos que se recusam a trabalhar em cidades sem recursos. Mas quem disse? Isso é opinião de terceiros. Então, opinião de terceiro é sempre quando você identifica no texto que alguém opinou. Seja uma pessoa identificada, que foi o primeiro exemplo, ou não. E o que se chama de fato? Você vai ver que há questões em que a banca coloca letra A, opinião do autor, letra B, opinião do autor tomada como geral, letra C, opinião de terceiros, letra D, fato. E fato, o que é fato? Fato é aquilo que não se discute. Fato é aquilo que se toma como real, verdadeiro. É aquilo, eu amo esse conceito salva. É aquilo que não se discute. Que não varia de opinião para opinião. Você tem aí um exemplo de fato. Ó. Até 1940, os migrantes se dirigiam predominantemente para a cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e também para a cidade do estado de São Paulo. E eram em grande parte oriundos de Minas Gerais e do Nordeste. Perceba, ele está opinando, é a opinião dele. A opinião de terceiros, ou ele está apenas trazendo fatos. Ou seja, o que é fato? Adriana, Adriana, não sei o que é fato, não sei o que é opinião. Agora você sabe. Fato é isso, é aquilo que não se discute. Você entendeu? Então ele está expondo ali fatos. Ó, até 1940, os migrantes se dirigiam predominantes. São fatos, fatos, fatos. Não confunda fato com opinião. E é com isso em mente que eu quero que você... Então, presta atenção, eu estou fechando a teoria. Olá! Vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Só quero que você anote mesmo os comandos que a banca usa para falar de modalizadores. Como é que vem os comandos? Como é que vem os enunciados da FGV? Enunciados de questões de modalizadores textuais. São enunciados que falam assim, ó. Assinale a alternativa que traz interferência do autor, ou influência do autor, ou participação do autor. Anote esses comandos, que é para você não ir vendido para a prova. Ó, interferência, influência,
participação do autor, toda vez que a banca pedir isso, ela está pedindo o modalizador. Ela também pede quando ela diz assim, ó, assinale a alternativa que traga elementos de personalização do discurso. Ó, quando ela fala, assinale a alternativa que traga elementos de personalização, ela quer modalizador. Então, ó, cercando aí, fazendo um resumo dos enunciados da FGV. Toda vez que ela pedir interferência, influência ou participação do autor, ela quer modalizador. Ou se ela disser assim, assinale a alternativa que traga elementos de personalização do discurso, ela quer modalizador. Ela quer modalizador, palavra que indique que o autor está opinando. Anotou? Então vamos embora lá, questão 8. Essa aí foi PSERG. Aí a banca pede isso, ó, o termo destacado que marca uma interferência do redator da notícia no conteúdo veiculado do texto, a banca quer um modalizador, você já sabe isso. Então, todas trarão fatos. Então, é uma questão que está opondo modalizador, opinião, a fato. Todas trazem fatos. Uma trará opinião, modalizador. Letra A, reforço de efetivo. Ó, não é para olhar só para a palavra grifada, é para olhar para o contexto. Contará com reforço de... Vá colocando entre conchetes para não ficar olhando só para a palavra, que não adianta ficar olhando só para a palavra. A Polícia Militar contará com reforço de efetivo. Isso é um fato. Reforço de efetivo tem a ver com números. Números, efetivo, números. Então, isso é fato. No ano de 2019 ocorreram 13 homicídios. Isso é fato, ele não está opinando. C, a impressionante marca. Quando ele diz a impressionante marca de apenas 6 homicídios dolosos, impressionante marca, isso aqui é um adjetivo com valor subjetivo. Então, a banca queria um modalizador, resposta, letra C. Letra D, isso significa uma redução de 40% no triênio. Não é para ficar olhando só para a palavra grifada, é para olhar para o trecho. Ó. Redução de 40% do triênio, isso é fato, isso é número, tem a ver com número. Fato. Visando a manutenção da qualidade de vida da cidade. Manter a qualidade de vida, isso é fato. Ele não está dizendo se é coisa boa, se é coisa ruim. Ele não está dizendo se é bom, se é ruim, se é importante, se não é. Ele está só falando de manter a qualidade de vida. Isso é fato. A banca queria um modalizador. Resposta, letra C, porque trazia um adjetivo com valor subjetivo. Subjetivo. Deixa eu escrever aqui para você anotar aí. É o que a gente chama de adjetivo com valor opinativo, valor subjetivo ou opinativo. Anote essas coisinhas que é para você começar a melhorar o seu vocabulário nessas provas. Então, ó, adjetivo com valor subjetivo, opinativo. Ele está opinando. Tudo bem? Resposta letra C. Vamos.